onde a gente vai debater o potencial de redução da desigualdade nos povos tropicais a partir da produção desses gargalos. E aí nós teremos, inicialmente, uma fala do ministro Roberto Rodrigues, depois o nosso Samuel complementaria com a visão que ele já fez inicialmente nesse painel anterior, e, por fim, o Diego Arias. Por favor, pode colocar o vídeo do ministro Roberto Rodrigues? É um grande prazer participar do evento do Fórum do Futuro, tão relevante quando estamos olhando para o destino da humanidade. Nós vivemos agora um fenômeno extraordinário, essa pandemia do coronavírus, que abriu duas grandes janelas para o futuro imediato da humanidade. O primeiro é segurança alimentar. O segundo é sustentabilidade. Dois temas que já vinham sendo, de certa forma, trabalhados pela própria ONU, que no começo do século havia tratado a questão da segurança alimentar em 2050, né, quando disse que seríamos 9 bilhões e 700 milhões de pessoas, e até lá seria preciso aumentar a produção de comida em 60%, mas essa coisa está um pouco desmaiada. A pandemia ratificou isso com muita força, trazendo a questão da segurança alimentar, da sustentabilidade, com ênfase para o capítulo ambiental, muito mais vigorosamente. E as duas questões, segurança alimentar e sustentabilidade, passam, obviamente, pelo agro, pela agropecuária. Mas qual agropecuária? Qual agro? O tropical, por definição, o tropical, que incorpora todo o arco tropical do planeta, em que está a América Latina praticamente toda, a África subsaariana inteirinha e boa parte de países asiáticos também. E que tem no Brasil, modéstia à parte, o líder tecnológico mais conhecido. O Brasil tem demonstrado, com a ciência, tecnologia, com a inovação e com avanços de agricultores empreendedores, uma condição de crescimento na produtividade da produção muito sustentável e muito favorável a essa temática que o mundo tem que olhar agora com mais vigor. Então, realmente, a área tropical do planeta, sob a liderança do Brasil, pode ser o grande resolvedor, a grande resposta a essa dupla temática. Tanto alimentar o mundo, quanto fazê-lo de forma sustentável, preservando os recursos naturais. Já temos trabalhado nisso com bastante eficiência e notabilidade. Mas é preciso muito mais. É preciso que surjam mecanismos mais vigorosos de desenvolvimento de ciência e tecnologia voltados para essa novidade, entre aspas, que é a bioeconomia, que vai cuidar, sobretudo, das ações de desenvolvimento em regiões mais pobres do mundo todo. No Brasil, temos o caso da Amazônia, que demanda uma ação muito consistente, passando pela geração de bioinsumos, biodefensivos, biofertilizantes, produtos biológicos que vão mudar o caráter técnico de prevenção de doenças e pragas de plantas e animais de uma forma mais orgânica, de uma forma mais sustentável também. Então, tudo isso é pesquisa, é ciência, é tecnologia, e que o mundo está olhando com carinho, com atenção, nós aqui no Brasil também com muita preocupação, e que é realizada não apenas por órgãos públicos ou por universidades, mas também pelo setor privado. Companhias desenvolvem programas tecnológicos voltados para essa questão. Agora mesmo, no Brasil, nós temos uma forte atuação da CropLife, que é uma instituição que reúne os produtores de insumos de origem química ou mineral e que estão tratando com muito vigor dos temas biológicos. Eu ouvi recentemente uma informação de que os biopesticidas, que hoje representam menos de 20% do mercado brasileiro, em 10 anos superarão mais de 50%. Então, é realmente uma inovação que vem crescendo com vigor e com bastante responsabilidade no agrotropical brasileiro. Agrotropical sustentável brasileiro. Mas
não basta. Nós precisamos mais do que ciência e tecnologia, nós precisamos de políticas públicas que considerem de forma mais adequada, mais consistente, realmente, o acesso e a democratização do acesso ao alimento para pessoas do mundo todo. Isso depende de vários fatores que podem ser empreendidos localmente, em nível de cada país, ou também globalmente. Eu diria que, nos termos de Brasil, particularmente, nós precisamos desenvolver programas que ampliem o acesso ao mercado com as reformas essenciais que o Brasil necessita. Já fizemos algumas, razoavelmente bem conduzidas, como a trabalhista, como a previdenciária, que ainda precisarão ser reajustadas, mas há outras reformas, como a reforma tributária, a reforma do Estado, a reforma política, que precisam democratizar o acesso às condições todas de trabalho e de tecnologia à população brasileira de maneira geral. Mas não é suficiente que isso aconteça no Brasil. Nós precisamos ter ações também de mercado em nível global. E uma delas, talvez a mais importante de todas, seja o acesso a mercados que os países em desenvolvimento, notadamente os países do arco tropical do planeta, possam realmente realizar. E aí é importantíssimo frisar que a rodada de Doha, do OMC, cujo objetivo foi logo depois do trágico acidente das Torres Gêmeas em Nova York, ter sido inaugurada a rodada de Doha, com um conceito claro de liberação de mercados agrícolas, exatamente tendo em vista a redução do protecionismo nos países desenvolvidos, para que os países em desenvolvimento ou emergentes pudessem ampliar a sua produção e participar do processo produtivo e de comercialização de alimentos de maneira mais transparente e mais democrática. Portanto, a rodada de Doha tem ainda uma dívida muito grande com a sociedade produtora de alimentos do mundo todo, alimentos, energia e fibras também, tendo em vista o acesso a mercados, a redução do protecionismo interno e também a redução dos subsídios de exportações. Este último tema foi o único que teve um pequeno avanço dentro da rodada de Doha, redução do subsídio de exportação. Mas acesso a mercados, proteção interna, praticamente não tiveram nenhum movimento consistente que realmente permitisse uma liberalização do comércio global. Sem liberação de comércio global, não adianta produzir mais. Então, os países emergentes, os países de todo o setor tropical do planeta, que são a grande fonte de potencial crescimento de oferta de alimentos de maneira sustentável, com preservações naturais, porque é aí que está realmente a grande riqueza biológica do planeta, na América Latina, na África e países asiáticos, não vai haver esse avanço da produção de alimentos e não haverá segurança alimentar planetária democratizada. Então, parece-me que seria essencial que os governos dos países desenvolvidos, particularmente na Europa, hoje nos Estados Unidos, voltassem a sua atenção para uma retomada da rodada de Doha, para que o comércio fosse de fato liberalizado, com a abertura dos países desenvolvidos. Não está acontecendo, ao contrário, o que tem ocorrido hoje, e naturalmente, sob essa ótica da sustentabilidade, tem ocorrido uma série de medidas, sobretudo na Europa, que eventualmente irão inibir ainda mais a produção competitiva dos países tropicais. Entre esses temas está o novo New Deal na Europa, que olha uma agricultura verde, com toda a razão, com toda a importância, mas que inibe, no longo prazo, o acesso aos países tropicais. Então, é preciso olhar essa questão da taxa de carbono. É muito bem-vinda, a Europa está certa de cuidar disso, mas é preciso olhar as questões de maneira a impedir que as
decisões tomadas nos países desenvolvidos perturbem ou destruam a capacidade produtiva dos países emergentes e que será responsável pelo enriquecimento dos países, geração de empregos e renda, que permitirão uma democratização, reitero muito essa palavra, da renda rural dos países de desenvolvimento. Então, me parece que é essencial que haja essa flexibilização e essa harmonização das políticas públicas de acesso a mercados e subsídios nos países desenvolvidos a partir da rodada de Doha, cujo objetivo é esse, está aí há 20 anos parada, sem avançar, porque os países desenvolvidos, na verdade, não fazem a sua parte. Dentro desse cenário, tem um outro pedaço que é muito relevante, que é o tema da agregação de valor, não é? Representado no temário da OMC pelo que se chama escalada tarifária ou picos tarifários, que se traduz pela circunstância de que os países desenvolvidos importam matérias-primas ou commodities para industrializarem neles os seus alimentos sem tarifas, sem taxas. Mas à medida que você industrializa o produto aqui no país de origem, e a exportação fica inibida, porque colocam taxas que vão aumentando a escalada tarifária, quanto mais sofisticado for o processo de industrialização e agregação de valor. É preciso que isso também desapareça. Compreendo perfeitamente, muitas vezes os países ricos querem desenvolver a indústria e gerar renda lá. Está certo. Mas nós queremos gerar aqui. Estamos certos. Como resolver isso? Com a diplomacia funcionando adequadamente, criando mecanismos de mercado que permitam a agregação de valor, reduzindo a escalada tarifária e os picos tarifários. Então, são temas muito relevantes, mas todos eles de caráter global, de caráter internacional. Não pode ser resolvido internamente com reformas públicas que façamos aqui no Brasil, por mais perfeitas que elas possam vir a ser, se vier a ser feitas, né? Então, nós precisamos cuidar dessa questão interna com as reformas necessárias, mas também olhar a área internacional, o que significa ação pública, ação de governo na área diplomática, na área de representação do país internacionalmente falando. Independente desses processos todos, reformas centrais aqui no Brasil, reformas essenciais no mercado global, existem mecanismos que precisam ser cada vez mais desenvolvidos para além do próprio processo científico, tecnológico, de avanço tecnológico na própria linha dos bioinsumos, da bioeconomia. São os mecanismos que permitem remunerar adequadamente o produtor rural que realize uma produção sustentável. Para isso, vários temas já existem na economia dos biomas e há uma clara ação desenvolvida recentemente pelo Congresso Nacional ao conseguir montar, finalmente, a regulamentação do PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. Esse pagamento por serviços ambientais estava previsto no Código Florestal há 9 anos, mas nunca havia avançado. Finalmente, agora, no começo deste ano, foi aprovada a legislação que cuida do PSA, viabilizando um instrumento de mercado que permitirá aos produtores serem remunerados por trabalharem de maneira adequada na produção sustentável da sua atividade rural. E ainda é pouco, mas nós temos um exemplo notável também no setor canavieiro, com o RenovaBio, que criou o CBio, que é um instrumento de mercado que remunera o produtor que deixar de emitir CO2 com atividade tecnológica mais bem desenvolvida na área canavieira, na área agrícola e também no processo industrial. Então, isso tudo são avanços que estão acontecendo no Brasil, ainda incipientes, mas que precisam de mecanismos mais fortes em relação a essa temática da remuneração para a produção verde. Então, eu acredito que aqui está um trabalho a ser desenvolvido pelo setor privado em conjunto com o Estado, com o governo brasileiro, e aí está não só o executivo, mas também o legislativo e o próprio judiciário, compreendendo que uma atividade produtiva sustentável dará mais competitividade e, portanto, maior acesso a mercados aos produtos brasileiros e produtos do ar tropical do planeta.
Um último comentário, me parece fundamental, é o fato de que a juventude, no mundo todo, jovens entre 20 e 30 anos, estão ansiosos pela defesa do meio ambiente. E reitero isso todos os dias, em todos os países do mundo, em todos os eventos que acontecem no mundo todo. A juventude quer defender o meio ambiente. Graças a Deus. Felizmente. Por quê? Porque se a juventude hoje valoriza a questão ambiental e se engaja no processo de defesa do meio ambiente, isso vai ficar aí realmente em voga nos próximos 30, 40 anos. Essa juventude irá assumir posições de comando na área pública, na área privada, de modo que o seu desejo e a sua demanda, o seu compromisso com a questão ambiental, realmente trarão resultados positivos para a humanidade. O relevante, nesse momento, é esclarecer para essa juventude tudo o que é verdade e o que não é verdade, o que é que tem que ser realizado de concreto e o que é apenas alguma demanda colocada por interesses menores, de caráter comercial ou até de caráter competitivo, que faz parte do jogo. Não estou aqui querendo demonizar ninguém, mas é preciso dar a essa juventude um instrumental adequado para que trabalhe na defesa do meio ambiente. E aí a bioeconomia terá um papel central, com ciência, com tecnologia, a ser tratado daqui para frente. Era isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção, parabéns pelo evento e bom sucesso a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Agradecemos o ministro Roberto Rodrigues, nosso conselheiro, desde a primeira hora, e acho que o professor Samuel Giordano vai completar o seu raciocínio de uma maneira mais ampla agora. Lembrando que ele é autor de um artigo que está na plataforma do Conhecimento Agricultura e Alimentos, no Fórum, que é muito educativo. Ele mostra que o estoque de água no planeta é o mesmo há 500 milhões de anos. Então, o desafio, às vezes mal colocado no debate na sociedade, não é que a água vai acabar. O problema é a gestão da água como um dos elementos centrais desse debate que foi trazido no bloco anterior e completado agora pelo nosso ministro Roberto Rodrigues. Por favor, Samuel. Olá para todos, é um prazer estar aqui, me sinto muito honrado por esse convite. Indo direto ao ponto, para não perdermos tempo, o Fernando já colocou o meu primeiro ponto, que é a abundância de água no planeta, que é a mesma há 350 milhões de anos, são alguns quilômetros cúbicos de água, mas o grande problema é que, assim como a renda está mal distribuída no Brasil e no mundo, a água está mal distribuída. Além de estar mal distribuída, está mal gerida. Ela, sem querer ser pessimista, mas acho que os pontos nevrálgicos têm que ser colocados aqui, temos um problema crítico do manejo dessa água. Muito embora 12% da água doce do planeta esteja em bacias hidrográficas brasileiras, às vezes há muita água para quem não precisa e pouquíssima água ou zero água para quem precisa muito. Nesse aspecto, algumas medidas estão sendo tomadas e já foram tomadas alguns projetos, como a transposição das águas do Rio São Francisco, polêmico ou não, o fato concreto e real é que ele leva água para muita gente que não tinha a menor condição de ter acesso à água. Então, esse é um dos pontos principais. As áreas críticas do semiárido precisam ser abastecidas com água, seja da maneira que for, seja com cacimbas, com reservatórios ou com a transposição das águas do Rio São Francisco. O terceiro ponto é que faltam políticas públicas de Estado para tratar a questão da água poluída. Muitas agências de desenvolvimento e de pesquisa, como a Embrapa, possuem sistemas muito baratos, muito simples, de tratamento de águas residuárias domésticas para o meio rural. Só que a implementação desses projetos é muito incipiente, é muito tênue.
a gente não vê um programa nacional de tratamento de água. E a gente sabe que 1 litro de água poluída polui mais de 100 litros de água de boa qualidade. Então, temos um problema duplo aqui. Um problema de falta de políticas públicas e de implementação de uma tecnologia que nós já temos, já existente. E recursos financeiros para fazer isso, a gente sabe que também são abundantes nesse país, embora alguns não achem. O quarto ponto que eu queria colocar é a administração rígida da água. A gestão de bacias hidrográficas ainda é incipiente no país. Ainda temos uma deficiência muito grande, muito embora os grandes esforços feitos pela ANA, pela Agência Nacional de Águas, e outras agências municipais, regionais, em termos de gerir as águas dessas bacias hidrográficas. Mas a contraposição que colocamos é a gestão muito rígida de água em estados americanos como a Flórida e como a Califórnia, onde muitas vezes uma residência para 2 pessoas chega a pagar contas de 300 a 500 dólares de água por mês, dada a escassez. Então, os mecanismos de mercado vão regular essa escassez de água. É o caso do cinto de segurança. Enquanto não havia multa, ninguém usava. A hora que passou-se a fazer o controle, monitoramento e controle do uso do cinto com aplicação de multas, praticamente ninguém mais anda sem cinto de segurança. Com a água seria mais ou menos a mesma coisa. Um ponto para finalizarmos aqui a questão é que, apesar de esse esforço gigantesco, um dos pontos levantados foi a questão da extensão rural e assistência técnica. Muito embora alguns governos estaduais e mesmo o governo federal esteja praticamente perdido nessa questão, sem políticas públicas definidas, e muitos estados em processos de desmonte das entidades de assistência técnica e extensão rural, elas são fundamentais, tanto na aplicação da tecnologia para o tratamento das águas residuárias, quanto no manejo das águas de irrigação. E faltam técnicos, faltam assistências, e eu queria finalizar com um número bastante impactante. Hoje, 86%, segundo o censo do IBGE de 2017, 86% do valor total da produção agropecuária é produzida por 10% das propriedades rurais. Se considerarmos que temos de 4,5 a 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, essa conta fica muito fácil. 400 a 500 mil produtores produzem 86% do valor da produção agropecuária no Brasil. E 24%, representando 3,5 a 4 milhões de propriedades, produzem apenas 24%. Essa proporção pode e deve ser invertida e melhor equilibrada, e aí reside a ação de Estado, com E maiúsculo, através da aplicação de políticas públicas, gestão, manejo sustentável e uma demonstração ao mundo que, além de sermos grandes produtores de alimentos, incorporamos grandes contingentes de produtores a essa produção. Acho que é um programa ganha-ganha e todos sairiam ganhando e teriam proveito com uma nova situação. A assistência técnica e extensão rural foi praticamente abandonada nos últimos 15 anos. As entidades de pesquisa, como Embrapa e outras, universidades, não vou citar nomes, mas não têm condições de fazer assistência técnica e extensão rural. Através de convênios com os órgãos especializados, sim, deveriam levar essa tecnologia gerada até o produtor. Mas isso talvez seja, como diria o nosso Júlio Gouveia, das histórias do Monteiro Lobato, é uma outra história que fica para uma outra vez. Fernando, muito obrigado. Encerro aqui. A gente que agradece, Samuel. Esses desafios todos, bem trazidos aí pelo Samuel Giordano, mostram o tipo de
de proposta que nós temos nos polos demonstrativos, onde a gente pretende fazer pequenas amostras de como é possível fazer a gestão dessas complexidades. Agora, eu tenho o imenso prazer de chamar o Diego Arias. Antes, eu quero dizer de como a visão do Diego é importante, na medida em que ele tem uma experiência muito consolidada na América Latina e agora na África. E se nós voltarmos ao que o ministro Roberto Rodrigues falou na sua apresentação e a visão do ministro Polinelli, é preciso, nesse contexto todo, validar a inserção dos povos tropicais na produção de alimentos no quadrante das próximas décadas. Eu acho que ninguém melhor que o Diego para falar sobre isso. Por favor, Diego. Muito obrigado, Fernando, e obrigado, colegas do Fórum do Futuro, ao ministro Paulinello pelo convite. Também, como Samuel, muito honrado de compartilhar este seminário com vocês. Eu vou falar como funcionário do Banco Mundial de temas de financiamento nesta área de desenvolvimento sustentável. Este tipo de iniciativas é justamente com a solução que vão permitir a governos, setor privado, instituições de desenvolvimento a poder atingir esses objetivos de crescimento econômico, desenvolvimento da produção de alimentos, mas de uma forma sustentável. Então, as iniciativas desse tipo deveriam ser partilhadas ao nível mundial. As zonas tropicais têm demonstrado, com a liderança do Brasil, poder ser verdadeiramente uma área de transformação da produção de alimentos, e essa experiência tem que ser partilhada, e conhecemos hoje os resultados da Embrapa e da pesquisa brasileira em demonstrar que essa produção de alimentos pode ser feita de forma sustentável. Eu lembro o trabalho que a Embrapa fez na integração da agricultura, pecuária, floresta. É um problema neste momento de justamente poder conseguir esse financiamento que permitam essa mudança nas fazendas. Então, a parte de financiamento é um aspecto-chave. O Banco Mundial, nós sabemos que não vai se fica somente para os países, para os governos, de fazer essa mudança, não vai acontecer. Conhecemos hoje as restrições fiscais que o setor público está enfrentando em muitos de nossos países. Eu sou argentino e nosso país está também numa situação fiscal muito difícil. Então, é a comunidade internacional que aqui tem que jogar um papel muito importante. E como Banco Mundial, estamos justamente com vários fundos verdes e climáticos para apoiar esse tipo de financiamento, mesmo que esteja numa etapa inicial. Então, poder estruturar iniciativas desse tipo que tenham uma abrangência global, regional, fora das fronteiras, é um ponto-chave. O segundo ponto que eu queria salientar, estou aqui mais para também ouvir e aprender do que os outros colegas têm a contribuir, é que hoje deveríamos ir além de pensar em sustentabilidade e impacto ambiental. Deveríamos ir além de somente medir emissões de gases estufa. Não? Hoje, muitos dos programas que o Banco Mundial financia, que governos estão a colocar alvos, é na parte de emissões de carbono. E nós sabemos que a biodiversidade, por exemplo, é um aspecto-chave que é muito difícil
de olhar nossas iniciativas de desenvolvimento sustentável e de mudança, adaptação, mitigação, mudança climática. E seria muito importante que um pouco aprender dessa iniciativa, onde a biodiversidade joga um papel tão importante como as emissões de carbono. E, finalmente, o Banco Mundial, e acho que a comunidade internacional hoje está, enquanto a desenvolvimento sustentável, e, sobretudo, depois deste período de pandemia, onde claramente a nutrição, os problemas de malnutrição jogaram um papel muito importante nos números de mortes. Sabemos que um de cada 5 pessoas que morrem no mundo tem a ver com uma ligação com a alimentação, seja desnutrição, seja sobrepeso, obesidade, que tem todo certo de problemas cardiovasculares, de enfermidades não comunicáveis. Né? Então, a problemática de nutrição é uma problemática que cada vez está a ser mais importante ao nível global. E esta iniciativa nas áreas tropicais tem esse potencial de trazer mais diversificação de alimentos para o mundo, ir além dos grãos, não? E que possa contribuir para melhorar esses índices de nutrição a nível global, para reduzir esse custo na saúde humana. Então, estamos aqui a melhorar a saúde do planeta, ao nível ambiental, mas também a saúde humana, através de uma melhor alimentação. Então, este tipo de iniciativas que juntam essas duas dimensões, acho que podem ser chaves para mostrar ao resto do mundo. Eu trabalho na África agora, e pode ser, vamos dizer, um elemento de transformação chave dos nossos sistemas alimentares. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e fico aqui para ouvir os outros colegas. Diego, muito obrigado. Eu vou aproveitar para emendar com uma pergunta que eu acho que diz muito a respeito da sua experiência na África, mas também aqui conosco, que nós temos meios de iniciar uma nova transferência de conhecimento. No caso da África, e aqui também, você tem o celular, que lá foi popularizado como via de transferência de recursos. Cada família tem um celular. Agora, nós temos outro tipo de desafio, que são de ordem cultural, sociológica, de educação básica. Como é que você enxerga esses desafios como um obstáculo fundamental para os próximos passos que a gente tem, tanto aqui quanto lá? E, na África, a conectividade e a brecha, a lacuna digital, é verdade, é um grande desafio. Nós olhamos isso como mais uma oportunidade para essas regiões que ainda estão a se desenvolver do ponto de vista de agroalimentar, uma oportunidade para eles chegarem a poder se transformar. Nós temos números, um relatório agora da transformação da agricultura digital em algumas regiões de África, onde mostram o grande impacto que pode ter essa comunicação, esse acesso a essas tecnologias no aumento da produtividade e na sustentabilidade. Experiências, de fato, com muita tecnologia brasileira, desenvolvida por instituições brasileiras, onde, através da agricultura de precisão para pequena escala, que normalmente a agricultura de precisão é para grande escala, tem trazido muitas mudanças, mesmo com
aplicativos de preços de alimentos para a toma de decisões dos agricultores. Então, para nós poder facilitar essas plataformas de comunicação digitais, seja através de redes de celular, ou seja através de tecnologias, é um das 5 pilares, não, que o Banco Mundial está a promover na África para que esses sistemas de alimentos e a pobreza rural possa ser reduzida. Então, para nós essa a prioridade de poder partilhar essas experiências. Fernando, tínhamos um mercado de partilha de experiências com a Embrapa no momento entre Brasil e África. Tem se descontinuado um pouco, mas nesta nova iniciativa mais focalizada no desenvolvimento sustentável e na utilização de conhecimento, poderia ser uma iniciativa importante poder revitalizar esse mecanismo, melhorá-lo para ter mais partilha. As experiências que eu conheço é mais do setor privado, trazendo iniciativas e conhecimento. Precisamos mais atuação ao nível da comunidade internacional e dos governos para promover esse conhecimento compartilhado entre as duas regiões. Antes de pedir novamente a posição do Samuel, eu queria colocar 2 insumos aí. Um é que essa preocupação da abertura Brasil-África, do ponto de vista inclusive de proximidade educacional, não só em Embrapa, mas nós temos a Exalc, que abriu cursos de pós-graduação para africanos, e nós já estamos tentando pavimentar esse caminho de uma forma mais sedimentada, inclusive com a proximidade com o Banco da África. Agora, outro ponto é o seguinte: o ministro Paulinelli ele confia muito num caminho de inclusão desses 4,5 milhões de endereços não tecnificados, no lugar de dividir entre pequenos, médios e grandes, ele prefere dividir entre aqueles que têm acesso à tecnologia e os que não têm acesso. Existem grandes áreas de terra que não são rentáveis e exploram o meio ambiente de uma maneira dramaticamente ruim, enquanto você tem um produtor de 2 hectares em Santa Catarina que está ligado a uma alta tecnologia na produção de suínos, por exemplo. Então, Samuel, como você vê essa aterrissagem? O argumento do Paulinelli é de que esse público de 4,5 milhões de produtores não tecnificados, eles têm o que falta, que é a mão de obra para produzir alimentos mais saudáveis, mais naturais, e nós já temos esse mercado demandante nos grandes centros. Como é que você vê essa complexidade, Samuel? Eu falo exatamente na região onde eu estou, aqui no alto da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, na minha propriedade rural, a 1.500 metros de altitude. Temos inúmeros exemplos de pequenos produtores aqui que resolveram partir para especialidades orgânicas, principalmente. Eu acho que há mercado e espaço para convivência de todos os tipos de produtos convencionais, orgânicos, mas nesse aspecto, os produtos de nicho estão sendo produzidos aqui na região onde eu estou exatamente agora. E esses produtores são pequenos, eles têm de 2 a 3, 4 hectares no máximo de terra em áreas muito acidentadas. Com a tecnologia adequada, com estufas, com irrigação, com controle de temperatura, umidade, eles têm tido um sucesso muito grande e têm abastecido cinturões aí muito populosos, como São José dos Campos, São Paulo e Belo Horizonte. Então, quando esses produtores têm uma boa assistência técnica e têm acesso
a esses aspectos que o Diego levanta muito bem de crédito, a democratização do acesso ao crédito para obtenção da tecnologia. Abre-se uma avenida enorme, um caminho muito grande para que esses produtores possam se incorporar ao grande número de produtores já tecnificados e possam exercer de uma maneira muito mais rentável as suas atividades, levando para um crescimento do desenvolvimento humano. Isso cria o aumento do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que é um indicador que a gente espera que cresça no Brasil nos próximos anos. Eu gostei muito da sua fala, Diego, foi bastante positiva e fico muito satisfeito que agências internacionais estejam fazendo parte e realmente tomando partido nesses aspectos tão importantes da sustentabilidade e do desenvolvimento humano. É isso, Fernando. Obrigado, Samuel. Diego, eu te faria mais uma pergunta. O ministro propõe um debate sobre um novo pacto alimentar global. Na verdade, o Banco Mundial, através de você aqui, acaba de responder positivamente à necessidade de haver um concerto de ações estratégicas que viabilizem políticas públicas e privadas das transformações necessárias nas zonas trópicas. Você acha que os países desenvolvidos, inclusive com a decisão que foi tomada no G7 esse fim de semana, de investir em infraestrutura nas regiões tropicais, você acha que existe um ambiente para essa discussão? Na verdade, o que o ministro fala é que, se houver uma ação conjunta, no lugar de investir em contenção das migrações forçadas, os países ricos poderiam estar investindo em aplicação do desenvolvimento sustentável, que, por si só, seria uma forma de reter os homens, tanto na África quanto na América Central, com a qualidade de vida melhorada, mais renda, mais emprego, etc. Como é que você vê essa questão? E agora, como você falou, tem com Estados Unidos novamente na conversa, tem essa necessidade, diria, de justamente achar mecanismos, iniciativas que possam criar mudanças à escala. Então, já não estamos mais a falar de fazer pilotos, testar. Isso vai continuar e tem um aumento, na verdade, do financiamento aos centros CGIAR, que está já acontecendo para tudo que tem a ver com pesquisa, inovação, mas o que está agora faltando são iniciativas como que vocês estão planteando para levar essa transformação a um nível de escala onde possa ter um impacto no relativo curto prazo na parte ambiental, de mudança climática, mas também na parte da saúde humana. Como eu falei, o problema não está indo embora. Nós temos mesmo agora os números de pessoas com insegurança alimentar nos últimos 6, 7 anos têm voltado a aumentar. Estava descendo de forma constante nas últimas 2 décadas e começou a aumentar novamente. Então, do lado do sobrepeso e obesidade, do lado da desnutrição, estamos com índices muito ruins e a tendência também é ruim. Então, para a saúde do planeta, para a saúde das pessoas, tem uma necessidade de iniciativas à escala. E o Brasil é o lugar onde essa escala é testada, né?
Então, por isso, para poder promover esse conhecimento, mas esse conhecimento aplicado, não um conhecimento só de laboratório, é ali onde esses mecanismos de financiamento à escala estão sendo procurados. Não tem falta, diria, de vontade, de disponibilidade de colocar recursos. A questão é quais são essas iniciativas que vão garantir esse impacto à escala, e pode que não seja só investimento, pode que seja reformas de política, não? Políticas de apoio ao setor. Tem muitas políticas contraditórias, seja do lado agricultura, saúde humana, agricultura, meio ambiente. Então, como ajudar os países a alinhar essas políticas pode ser uma área de financiamento, não somente investimento em tecnologia direto, sino um investimento para reformas de política também. Muito obrigado, Diego. Eu pergunto se o Durval ou o Samuel Giordano, Silvio Crestana, tem mais algum comentário sobre isso? Da minha parte está ok, está tudo em ordem. Professor Durval? Eu também não tenho nenhum comentário adicional. Obrigado. Silvio? Eu também acho que foi completo aí, tá? Tudo ótimo. Obrigado. Obrigado a vocês. Eu tenho uma comunicação aqui do doutor Matheus Castro, do Instituto Federal de Campos Naviral, no Mato Grosso do Sul. Ele disse que recentemente tivemos um grande avanço na interiorização da educação federal brasileira através da implantação dos institutos federais, que, dentre outros objetivos, atuam na produção do conhecimento nas áreas de recursos naturais. Mas vejo que precisamos de um norte de atuação focado nas necessidades nacionais. Como produzir esse alinhamento? Professores, pesquisadores. Professor Matheus, a aterrissagem no que a gente chama de polos administrativos passa necessariamente pelas instituições de pesquisa locais. Então, no caso de Rio Verde, que é o polo dos Cerrados, nós atuamos desde o princípio com o Instituto Federal Goiano, na representação de Rio Verde. E essa atuação tem sido muito interessante, porque vai no sentido exatamente de alinhar o que a gente pode levar, que é a visão estratégica, a inteligência estratégica do processo, como dizem o Zé Siqueira e o Rui Caldas, que são do nosso conselho acadêmico, para alinhar com as demandas locais. Então, a gente tem pesquisadores locais que põem a mão na massa nos projetos e que têm a oportunidade de discutir conosco esse alinhamento. E nós temos, dentro de cada tema específico, um norte nacional que é dirigido por cientistas que atuam em grupos específicos, como, por exemplo, Solos, que é coordenado pela professora Fátima Moreira de Lavras, junto com a Embrapa, Exalc, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, etc. Bom, esse grupo tem uma conexão em Rio Verde, que já tem 39 pesquisadores que dele participam, para discutir os desafios locais na área de solos. Esse mesmo grupo nacional vai aterrissar no Nordeste, numa versão regional da discussão dos solos. E a gente anuncia para hoje mesmo o início do credenciamento dos pesquisadores, dos atores nesse processo, na Globoplat, que vai ser a plataforma que vai reunir todo mundo, por região, por bioma trabalhado, inclusive os participantes internacionais. Então, nessa plataforma, na Globoplat, vocês vão poder conviver com o repositório
de informações sistematizadas do conhecimento que já existe, o avanço dos projetos na busca de soluções propostas por cada um dos grupos de trabalho. Nós temos ativos ambientais, controle biológico, diversificação produtiva, e faremos o mesmo na Amazônia, que são os 3 biomas trabalhados. Então, eu acho que respondi ao professor, mas o professor saiba que nosso desígnio, e o ministro Pominelli fala isso repetidamente, é buscar o sentimento de pertencimento, para que os atores locais sejam os donos do projeto. Nós poderíamos ser mobilizadores, articuladores, estimuladores, buscar apoio, mas quem manda no projeto são aqueles que estão atuando nas regiões respectivas.